nome é Carlos Júnior. Eu vou apresentar um trabalho sobre as biomoléculas na agricultura sustentável para a disciplina GQI 191. O tema do trabalho é o caso da quitina e quitosana. Uma pequena introdução. Eh, eu vou falar aqui nesse trabalho aqui um pouco sobre como os bioinsumos eles podem transformar a agricultura em uma atividade mais sustentável e com um menor impacto ambiental. Para isso, a gente pode notar que com o crescimento da população, né, a gente precisa aumentar a produção agrícola sem comprometer o meio ambiente. E com isso, os bioinsumos, eles surgem como uma alternativa mais limpa e eficiente aos insumos tradicionais. E segundo está aqui no slide aqui, a agricultura, ela enfrenta o desafio de produzir mais com menos impacto ambiental. Os bioinsumos, eles surgem como uma solução sustentável para substituir ou complementar insumos químicos. Esses produtos são derivados de organismos vivos ou seus metabólitos. Mas o que são os bioinsumos? Os bioinsumos, né, eles são os produtos de origem biológica que vai auxiliar na produção agrícola. Eles podem ser feitos a partir de micro-organismos, plantas ou organismos vivos também, e são utilizados para melhorar o desempenho das culturas agrícolas. E, igual eu citei aqui, ó, os produtos são de origem biológicas usados na agricultura, inclui os organismos, extratos vegetais, biomoléculas e substâncias naturais também, e as aplicações. Pode ser tanto utilizado na nutrição vegetal, no controle biológico e também na melhoria da saúde do solo. Os principais tipos de bioinsumos. Eh temos ali como os principais bioinsu entre eles, né, entre os mais comuns que tem no mercado, a gente tem os biofertilizantes, que vai ajudar na nutrição das plantas. Um exemplo disso são as bactérias fixadoras de nitrogênio. Temos também os biopesticidas, que vai controlar as pragas de forma natural. Um exemplo é o Bacillus thuringiensis. E temos também os bioestimulantes, que vai promover o crescimento. Um exemplo são os hormônios naturais e os aminoácidos. Também temos, os bioinsumos também servem como revestimento para sementes, biofilmes para a conservação de frutas e condicionadores biológicos de solo, que no caso vai melhoram o solo em si. O uso de biomoléculas. As biomoléculas, né, elas são componentes naturais que participam das reações biológicas. Entre elas temos as biomoléculas como enzimas, como peptídeos e fito-hormônios, que são utilizados para estimular o crescimento vegetal, atuar como agentes antimicrobianos naturais e melhorar a absorção de nutrientes. O que é a quitina? A quitina, ela é um polissacarídeo estrutural que está presente nos exoesqueletos dos artrópodes e parede celular dos fungos. Ela é considerada uma das biomoléculas mais abundantes da natureza. Um exemplo que eu peguei para fazer esse trabalho, eles estavam mencionando, tipo, os camarões, o que fazer com os rejetos dos camarões. 60% do peso do camarão, ele é considerado resíduo. E como o camarão ele tem bastante quitina, eles vão transformar essa quitina num tipo de biofertilizante. O Brasil, ele é o oitavo produtor mundial de camarão, ou seja, a quantidade de resíduos que gera é muito grande. E para isso eles, pensaram numa forma de, além de não estar poluindo o meio ambiente, tá contribuindo com isso, com esses bioinsumos na agricultura. Cerca de 30% desses resíduos, né, são a quitina, e ela serve como geração de resíduos e oportunidade de reaproveitamento. Já a quitosana, ela é obtida por desacetilação da quitina. Ela torna-se solúvel em água e funcionalmente ativa. As aplicações servem na agricultura, como alimentos, na medicina e no meio ambiente também.
As etapas da transformação. Eles vão pegar primeiro esse camarão e vão, que é a matéria-prima no caso, e vão preparar esse camarão. Eles vão fazer a desmineralização, depois vão fazer a desproteinação, a despigmentação e, por fim, a desacetilação, que é a transformação da quitina em quitosana. O processo, no caso, ele vai se iniciar com a limpeza, né, que é ali em cima na preparação ali, vai começar com a limpeza e a moagem do exoesqueleto do camarão, que vai passar depois pelas etapas químicas, que eu citei embaixo aqui, que vão remover os minerais, as proteínas, os pigmentos, até chegar na quitosana, que é por meio da desacetilação. Vale lembrar que a quitosana, ela é a etapa-chave, né, nesse caso aqui, que é a desacetilação. Ela vai remover os grupos acetila, que vai transformar a quitina em quitosana, que vai ter propriedades solúveis em meio ácido e funções, aminativas. Aqui eu coloquei um exemplo aqui, que a quitina e a quitosana, ela é semelhante à celulose. Ali, ó, embaixo. É a representação esquemática da estrutura primária da celulose, quitina e da quitosana, sendo o N o grau de polimerização. Agora falando um pouco sobre o valor agregado da quitosana. O preço em média, do produto já finalizado, ele está em torno de 10 a mil dólares o quilo, que é utilizado como uso técnico ou biomédico. Os usos que a quitosana pode servir na sociedade, ele serve como curativo, tratamento de água, embalagens e também na agricultura. E o Brasil ele pode se destacar como um produtor desse tipo de insumo, de bioinsumo, né, no caso. As vantagens ambientais. Ele tem um processo simples, eficiente e escalonável, redução da poluição do solo e da água, porque não vai poluir, tipo, nem o solo nem a água com os rejeitos do camarão. A diminuição do uso de insumos químicos, a proteção da biodiversidade e equilíbrio ecológico, menor emissão de gases do efeito estufa também. Já falando sobre os benefícios econômicos e sociais, aqui eu já juntei no geral, tá, sobre os bioinsumos. Eles reduzem redução de custos a médio e longo prazo, os produtos mais seguros para trabalhadores e consumidores, que está utilizando, né, que não vai ter aquelas coisas totalmente química. Valorização do produto agrícola no mercado, ou seja, você vai estar consumindo um produto que não é à base de pesticida, essas coisas assim. E também ele vai ter uma geração de inovação e empregos no setor da bioeconomia. Os desafios e perspectivas. A falta de conhecimento técnico e acesso por pequenos produtores. Ainda tem muita gente que não sabe que existe esse tipo de bioinsumos. Desenvolvimento de formulações mais estáveis e eficazes. A expansão do mercado e regulamentação também. A crescente demanda por alimentos sustentáveis favorece o avanço dos bioinsumos. É aquilo que eu disse, tipo, o ser humano hoje em dia, ele quer uma vida mais saudável, né, fugir um pouco da química, dos produtos químicos, dos daqueles produtos que causam mal à saúde. Aí, por isso, eles buscam, tipo, consumir produtos que têm fontes naturais. E como conclusão para esse trabalho, eu concluí que os bioinsumos eles são aliados fundamentais para a agricultura mais sustentável, eles reduzem impactos ambientais dos resíduos de camarão, a quitosana tem um enorme potencial de mercado, e o Brasil possui matéria-prima abundante para produção em larga escala. Aqui está as referências de onde eu tirei o material, e é isso. Muito obrigado.